Fala pessoal, beleza? Tranquilos? Professor Daniel Lima, novamente com você, resolvendo questões da banca CESP-Sebrasp, questões de língua portuguesa. Vamos continuar na resolução de questões, nós paramos na número 7 no bloco passado, já vamos começar aqui na número 8. Vamos direto para a tela, olha só, diz assim: nos trechos para viabilizar a elevada participação de energias renováveis, no primeiro período do segundo parágrafo, e negócios de menor intensidade de carbono, segundo período do segundo parágrafo, os vocábulos elevada e menor classificam-se gramaticalmente como adjetivos. E aí, tá tranquilo? Você domina essa noção de adjetivo? O que você precisa pensar? O que você precisa lembrar? Que adjetivo é uma palavra que acompanha substantivos. Lembram disso? Adjetivos são palavras variáveis que acompanham substantivos para dar qualidade, característica, não é isso? Ele modifica o substantivo. E aí vamos dar uma olhada aqui, ó. Para viabilizar a elevada participação, elevada é uma qualidade, é uma característica de quem? Do substantivo participação. Então, elevada é sim um adjetivo. E na segunda frase, negócios de menor intensidade. Negócios de menor intensidade. A palavra menor está modificando o substantivo intensidade. Daniel, eu tenho dúvida, não sei se é adjetivo, se é advérbio. Você precisa se lembrar que adjetivo é uma classe de palavra variável. Se fosse intensidades, por exemplo, seria menores intensidades. Então, se ele flexiona, se ele varia, não pode ser advérbio. Nesse caso, é um adjetivo também um adjetivo. Dica que eu dou para vocês aqui, vamos aprofundar. A gente já sabe que são adjetivos, o gabarito é o quê? Certo, ok? Mas a dica aqui, vamos aprofundar. Olha só, os adjetivos, coloca aqui, ó, adjetivos, eles são palavras variáveis, não é isso? Então vai se flexionar para concordar com o substantivo. E os adjetivos exercem duas funções sintáticas distintas. Ou eles são adjuntos adnominais, ou eles vão exercer. Ixi, eu coloquei errado, né? Eu coloquei aditivos aqui, é adjetivos. Peraí. Né? Tá errado isso daqui. Vou colocar direitinho aí. Caneta. Adjetivos. Perdoem a letra, tá, gente? Porque escrever aqui nessa mesa digitalizadora não é muito bom. Desculpa que a gente tem, né? Adjetivos. Ou exercem a função de adjuntos adnominais, ou exercem a função de predicativos, ok? Predicativos. Ou são adjuntos adnominais, ou são predicativos. Beleza? Guarda essa informação, que lá na frente essa informação será útil para vocês. Mas por enquanto, questão número 8, o gabarito aqui é o quê? Correto. Tá? Vamos para a próxima questão. Cadê? A próxima questão, também da prova Petrobras, está concurso recente, 2023, um concurso bacana, diz assim: os outros 4 compromissos referem-se à segurança hídrica, conservação da biodiversidade, gestão de resíduos e responsabilidade social. E esse último inclui investimentos em projetos socioambientais, programas em direitos humanos, relacionamento comunitário e contribuição para a solução de problemas sociais e ambientais, envolvendo oportunidades de atuação junto aos públicos de interesse e clientes de produtos da Petrobras. Esse é o texto. Questão 9 diz: estaria mantida, a correção gramatical do último período do primeiro parágrafo, caso a vírgula empregada após a palavra ambientais, cadê essa vírgula? Está aqui, a vírgula aqui, fosse substituída por ponto final e fosse feita a devida alteração da letra inicial minúscula para maiúsculo do primeiro termo do novo período subsequente. Olha o que a banca está dizendo. Você vai tirar essa vírgula aqui, vai colocar um ponto final e vai fazer o ajuste, né? Porque como colocou o ponto final, finalizou o período, eu vou começar um novo período e o que marca o início de um novo período é o emprego da letra maiúscula, tá? Bom, vamos dar uma olhada, né? Vamos colocar um ponto final, vamos colocar uma pausa, vamos ver como é que fica. Relacionamento comunitário
e contribuição para a solução de problemas sociais e ambientais. Ponto. Envolvendo oportunidades de atuação junto aos públicos de interesse e clientes. Para pensar, nós fizemos só isso, só estamos analisando aqui a sentido. Eu posso colocar um ponto aqui e depois começar com envolvendo oportunidades de atuação junto aos públicos de interesse e clientes da Petrobras? Só isso, isolado? Formar um período só com isso daqui? Ó, um período daqui até aqui. Tem coerência? Tem lógica? Não tem. A questão número 9, pessoal, olha só. Esse envolvendo aqui, observe que o verbo está no gerúndio. Esta vírgula, ela serve para isolar uma oração adjetiva, reduzida de gerúndio. Já ouviu falar? Orações subordinadas podem ser desenvolvidas ou podem ser reduzidas. As reduzidas podem ser reduzidas de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Então, esta vírgula aqui isola a oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio subsequente. E eu não posso colocar um ponto final aqui e formar um período somente com este fragmento aqui, ó. Não dá para fazer isso, tá? Fere a correção gramatical. Portanto, a resposta aqui da número 9 é errada. Joia? Tá errado. Daniel, eu tenho dúvidas, eu não sei, eu não me lembro das orações subordinadas, orações reduzidas, desenvolvidas. É bom que você domine isso daí. Se você quiser passar em concurso de nível mais alto, tá? É importante que você tenha em mente essa noção de período composto por coordenação, período composto por subordinação. E as orações subordinadas podem ser reduzidas e desenvolvidas, tá joia? Depois dá uma estudada nisso aí, se você quiser dar uma pausa no vídeo, vai estudar, ou depois que acabar esse bloco, você marca aí, estudar período composto e vá fazer a sua revisão. Joia, vamos para a próxima? Próxima questão é a questão número 10. Diz assim: estariam mantidas, olha lá, a correção gramatical e a coerência das ideias do texto, caso o segmento a Petrobras demonstra compromisso com a sustentabilidade por meio do desenvolvimento de estratégias. Primeiro período, primeiro parágrafo. Fosse assim reescrito: o compromisso da Petrobras com a sustentabilidade é demonstrado por meio do desenvolvimento de estratégias. Ele pediu o quê? Correção gramatical e coerência. De novo, não é sentido aqui, tá? Daniel, o que essa questão está cobrando da gente? O que essa questão está cobrando da gente? Assunto para você revisar: vozes verbais. Vozes verbais. Olha aqui, ó. Na primeira frase, a Petrobras demonstra compromisso. Quem é que demonstra compromisso? A Petrobras. A Petrobras, portanto, é o nosso sujeito. O sujeito está praticando a ação do verbo demonstrar. Quem demonstra algo, o verbo é transitivo direto, tudo bem? Então, o sujeito praticando a ação expressa pelo verbo. A primeira frase está na voz ativa. E aí, o que a banca faz? Ela só passa a frase para a voz passiva. Ó, o compromisso da Petrobras com a sustentabilidade é demonstrado por meio do desenvolvimento, né? Pelo desenvolvimento de estratégias. Pessoas, vamos aprofundar um pouquinho? Rapidamente aqui, deixa eu puxar a tela aqui, essa daqui. Olha só, atenção, quando nós falamos de voz ativa, vou colocar aqui, ó, voz ativa, o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, ok? O que você precisa ter? Qual é a construção que você precisa ter na voz ativa? Vamos pegar aqui. Você, como regra, tá? Você vai ter um sujeito, você vai ter um verbo transitivo direto e você vai ter um objeto direto. Tem que ser verbo transitivo direto, professor? Tem sim. Ou verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Mas ele tem que ser VTD, pelo menos, para você conseguir, por exemplo, passar para a voz passiva. Aí vamos aqui. Nós temos aqui a voz passiva. Voz passiva. Qual é a questão? É que dentro da voz passiva eu tenho uma subdivisão. Eu tenho a voz passiva sintética, lembram disso?
sintética e eu tenho a voz passiva analítica. Analítica. E é justamente a analítica que a proposta da questão, né, para passar para a voz passiva analítica. Vamos lá. Na voz passiva sintética, eu vou ter a presença do C, do pronome apassivador. PA, partícula apassivadora, pronome apassivador, tá? Na voz passiva analítica, eu vou ter uma locução verbal. Ok? Então, na voz passiva analítica, eu vou ter locução verbal. O meu verbo se transforma em uma locução verbal. Daniel, como é que eu vou fazer para passar da voz ativa para a voz passiva? Olha só, vou pegar aqui da voz ativa, tá? Ainda tem a voz reflexiva, mas aqui, como a questão só envolveu a voz ativa e passiva, depois a gente fala sobre a reflexiva. Na voz ativa, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo transitivo direto e eu tenho o objeto direto. Tudo bem? Como é que eu faço para passar para a voz passiva analítica? Ó, vou fazer isso aqui, ó. O sujeito vem para cá. Este verbo vai sofrer uma transformação. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar bacana. O objeto direto vai se transformar em sujeito. O sujeito vai se transformar em agente da passiva, e o verbo transitivo direto vai se transformar na nossa locução o quê? Verbal. Olha que bacana para você dar um print aqui nessa tela. Se eu fosse você, eu daria um print aqui nessa tela para depois você fazer um mapa mentalzinho e deixar guardado. Se isso daqui que eu acabei de mostrar tiver claro na sua mente, tá tranquilo, bola para frente, bora. Agora, se você ainda tem dúvida, fica meio titubeando na hora de resolver questão, dá um print nisso aqui, depois faça um mapa mental e tente estudar, dá uma pausa, vá lá, pelo menos revisar esse conteúdo, porque isso aqui cai com muita frequência em provas do CESP, tá bom? Vou voltar, deu print, qualquer coisa você dá pausa aí e depois dá esse print novamente lá, tá? Olha só o que ele fez aqui. A Petrobras demonstra, vou voltar aqui a cor para nosso vermelho, demonstra, o que ela demonstra? Compromisso com a sustentabilidade, objeto direto, por meio do desenvolvimento de estratégias. Aqui nós temos uma preposição. Aí fica como? Ó, o objeto direto, tá vendo aqui que é objeto direto? Ele vai se transformar em sujeito. Ó. O compromisso da Petrobras com a sustentabilidade vira o quê? Vira o nosso sujeito. É demonstrado, vira o quê? A nossa locução verbal. Por meio do desenvolvimento de estratégias, que se torna o nosso agente da passiva. Pelo desenvolvimento de estratégia, tá? Funciona como agente da passiva, como complemento da voz passiva analítica, tá joia? Então, o que a questão fez? Só pegou da voz ativa, passou para a voz passiva, correção gramatical é a mesma, ele não falou de sentido, porque se fosse o sentido, a questão estaria errada, tá? Mas o gabarito da questão número 10 é certo. Certa resposta, questão aí envolvendo vozes verbais. Espero que você tenha entendido, tenha feito uma boa revisão aí. Vamos mais uma? Opa, olha só. Gente, ó, você que está estudando aqui comigo, questão, eu já olhei para cá, olha só. Questão sobre tipologia textual sempre cai em prova. Sempre cai. CESP e SEBRASP. Pode abrir a prova e procurar. É raro quando não tem uma questão sobre tipologia textual. E só para, antes de responder, eu acredito que você já domine isso daqui, eu acho que vai ter uma outra questão lá na frente. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Tá. Nós vamos ter que ler o texto, não tem como responder a uma questão dessa sem ler o texto, tá? Mas só para que você mantenha a sua revisão em dias aí, atualizado, quando falamos de tipologia textual, estamos falando do texto tipo narração, lembram disso? Narração ou narrativo. Texto, outro tipo, descrição ou texto descritivo. Tipo, exposição ou texto expositivo. Argumentação ou texto argumentativo. E injunção ou texto injuntivo. O que mais que eu preciso saber? Eu preciso saber que a exposição
e argumentação, elas derivam do antigo tipo conhecido como dissertação, tá? Há muito tempo mesmo, a banca SESI-Sebrasp não chama isso aqui de dissertação. Ela pode até falar dissertação expositiva, dissertação argumentativa, mas só dissertação não é comum, tá? Então esses são os tipos textuais. Só relembrando aí, vamos voltar para a questão, vamos dar uma lida nesse texto para a gente resolver. É rápido, tá? A Petrobras demonstra compromisso com a sustentabilidade por meio do desenvolvimento de estratégias para acelerar a descarbonização e atuar sempre de forma ética e transparente, com operações seguras, respeito às pessoas e ao meio ambiente e com foco na geração de valor. 6 dos 10 compromissos de sustentabilidade estabelecidos pela empresa estão associados a carbono. Os outros 4 compromissos referem-se à segurança hídrica, conservação da biodiversidade, gestão de resíduos e responsabilidade social. E esse último inclui investimentos em projetos socioambientais, programas em direitos humanos, relacionamento comunitário e contribuição para a solução de problemas sociais e ambientais, envolvendo oportunidades de atuação junto aos públicos de interesse e clientes de produtos da Petrobras. No que diz respeito aos desafios da transição energética, a Petrobras contribui para a mitigação da mudança climática por meio de investimento, de recursos e tecnologia. Gente, eu posso continuar a leitura, mas está bem tranquilo aqui, eu já sei qual é o tipo. Eu sei que o tipo é expositivo. Ele está falando o que a Petrobras faz, tá? Qual é o objetivo do texto? Falar o que a Petrobras faz para melhorar o mundo, né? Sustentabilidade. Petrobras sustentabilidade, está informando. Aí a questão diz assim, ó. Quanto à tipologia, o texto se classifica como dissertativo. Isso daqui deixou muita gente de orelha em pé. A banca não chama texto dissertativo, ela geralmente escolhe. Mas ela falou dissertativo, não briga não. Dentro da dissertação, o tipo dissertativo pode ser tanto expositivo quanto argumentativo. Ah, Daniel, não sei distinguir um do outro, tá tranquilo. E aí ela fala assim, ó, e tem como objetivo principal a defesa da sustentabilidade socioambiental. O objetivo do texto, o objetivo principal, o escopo do texto é a defesa da sustentabilidade socioambiental? Não. O objetivo do texto é falar como a Petrobras tem agido para demonstrar esse compromisso com a sustentabilidade. O texto fala da Petrobras. Olha aqui, ó, aparece Petrobras aqui, ó, aparece, cadê? Petrobras, aparece Petrobras. Está falando sobre a Petrobras, as atividades da Petrobras para demonstrar o compromisso com a sustentabilidade. Não é o objetivo principal falar sobre a defesa da sustentabilidade. Percebeu aqui? Então, a questão número 11, o nosso gabarito é errado. Gente, se você não domina, se você não consegue ler um texto e já de cara começou a ler, identificar qual é o tipo textual, recomendo revisar esse assunto também, porque é um assunto frequente, costuma cair muito em provas de concurso e você precisa dominar para acertar lá na sua prova, tá bom? Vamos mais uma. Próxima questão. Ó, agora mudou. Agora é provinha do CNMP, pai. Olha lá, questão legal. Diz assim: o Brasil, com o título. É isso mesmo, o Brasil, com o título 5º da Constituição de 1824 e Portugal, em 1826, com a Carta Constitucional outorgada também por Dom Pedro, em Portugal, 4 e não 1, no breve período de 6 dias em que acumulou a coroa de ambos os países. Tá, só é um fragmento do texto. Em relação aos aspectos linguísticos, julgue o item subsequente. No segundo período do 5º parágrafo, o vocábulo que retoma Dom Pedro. Cadê? Eu já destaquei aqui, ó. A questão tranquila essa daqui, né? Questão tranquila. Quando ele fala no período de 6 dias em que acumulou a coroa de ambos os países, esse que, gente, olha a preposição, vai retomar esse breve período de 6 dias. Então, é o breve período de 6 dias em que acumulou a coroa. Não retoma Dom Pedro, tá? Tem gente que fala assim, quem acumulou foi Dom Pedro. E aí marca a questão 12 como certa. Tá errado. Esse em que acumulou a coroa foi o período
em que acumulou a coroa, tá? Então vai retomar a noção de período. Portanto, a questão número 12 está errada. Joinha? Vamos seguir? Vamos mais, eu quero mais questão aqui, vai para lá, tá na tela, prova do CNMP novamente, prova 2023, foi uma boa prova aplicada pela Banca CESP e Sebrasp. Em março do ano seguinte, quando o imperador outorgou a primeira Constituição brasileira, ela se afastava pouco do projeto elaborado em 1823, mas continha uma diferença crucial. Os poderes eram 4 e incluíam um moderador. A questão diz assim: no último período do quarto parágrafo, a forma verbal continha estabelece concordância com o mesmo referente da forma pronominal ela, a primeira Constituição brasileira. Vamos aqui. A primeira Constituição brasileira, questão número 13. Vamos dar uma olhada, ó. Em março do ano seguinte, quando o imperador outorgou a primeira Constituição brasileira, o imperador outorgou a primeira Constituição, ela, cadê? Referente da forma, ela quem? A primeira, só tem a Constituição, gente, só tem isso daqui no feminino singular. A primeira Constituição brasileira, ela se afastava um pouco do projeto elaborado em 1823, mas continha uma diferença crucial. Quem é que continha uma diferença crucial? Ó, ela. No último período, a frase verbal estabelece concordância com o mesmo referente, tá? O referente, ó, é a primeira Constituição, é o referente do sujeito, tá? E a primeira Constituição é feminino singular. Então, ela continha uma diferença. Então, é isso mesmo? Ela continha uma diferença crucial. É isso mesmo. Questão número 13, portanto, está correta. Tanto ela quanto o continha tem como referente a primeira Constituição brasileira, uma questãozinha tranquila também de concordância, tá? A banca chamou isso daqui de referente, não chamou de sujeito, porque a banca, o CESP, sabe que isso daqui não é sujeito. Joia? Vamos mais uma questão? Bora lá, joga na tela. Questão número 14. Em relação aos aspectos linguísticos, julgue o item, diz assim: no início do quinto parágrafo, o vocábulo entretanto introduz uma ideia de conclusão em relação ao que é expresso no parágrafo imediatamente antecedente. Aí tem gente que fala assim: Daniel, mas cadê o parágrafo imediatamente antecedente? Gente, aqui não precisa. E eu quero te chamar a atenção para um assunto, tá? Se você me escutar aqui, você vai conseguir bons pontos, boa nota na sua prova. Dica de estudo: estude um assunto chamado conjunções, ok? Conjunções. Por quê? Se você decorar que, entretanto, é uma conjunção adversativa, não pode dar uma ideia de conclusão, não é conjunção conclusiva. Então, essa aqui é aquela questão que você olha para a questão, não precisa nem voltar ao texto. Você marca logo errado e vai para próximo, tá? Então, a dica para você é: estude, decore as conjunções, porque isso vai fazer a diferença na sua prova. Quem conhece conjunções resolve questões de texto, questões de gramática e ainda te ajuda na redação discursiva. Se o seu concurso tiver redação discursiva, você vai precisar empregar conjunções adequadas, ok? Então, 14 está fácil aqui. Tá errado o gabarito, afirmativa, né? Vamos para frente, vamos mais uma. Alguém que acompanhasse os trabalhos de elaboração de textos constitucionais no início do século XIX, não necessariamente apostaria que, ao final desse período, estaria consolidado o modelo de organização do Estado, em que o poder se desdobraria em 3 partes: o executivo, o legislativo e o judiciário, conforme apresentado pelo filósofo Marquês Montesquieu em O Espírito das Leis. Questão número 15 diz o seguinte: no início do terceiro parágrafo, o trecho "alguém que acompanhasse", já está destacado lá,
poderia ser substituído por caso se acompanhassem, mantendo a correção gramatical do texto. Vamos olhar. Alguém que acompanhasse os trabalhos, aí ficaria assim, ó, caso se acompanhassem os trabalhos. Então aqui, ó, aqui no começo dá, ó, caso se acompanhassem os trabalhos de elaboração de textos constitucionais no início do século XIX, aqui ele fala de correção gramatical. Tá errado, então. Tá errado. Caso é uma hipótese, é uma possibilidade. Então, ó, caso se acompanhassem no século XIX, vírgula, não necessariamente apostariam. Olha aqui o verbo no singular. Ó. Aqui, se ficasse acompanhar sem, o verbo aqui deveria ser apostariam que. Então, como ele não fala de nenhum ajuste, só fala para substituir esse termo aqui, pelo que ele deu, a resposta da número 15 também está errada, tá? Gente, cuidado com isso daí. Aqui, ó, fica bonitinho. Se você parar aqui, ó, por exemplo, para aqui, ó. Alguém que acompanhasse os trabalhos de elaboração de textos constitucionais, por exemplo. Caso se acompanhassem os trabalhos de elaboração de textos constitucionais. Ah, Daniel, tá certo. Leia o texto. Leia o texto. Veja se não tem um verbo desgarrado aí. Olha lá. Apostariam. Eu coloquei uma oração adverbial deslocada. Eu preciso colocar vírgula ao final dela, antes da oração principal. Tá bom? Então, a resposta aqui da número 15 é errada. Bora para frente que eu quero resolver mais uma com vocês. Vai lá. Questão agora é a 16. O texto diz assim: ao final do período de evoluções e guerras que caracterizaram a virada do século XVIII para o XIX, os recém-emancipados países da América e os antigos estados europeus se viram diante da necessidade de criar estruturas de governo, marcando a transição do antigo regime ao constitucionalismo e do colonialismo à independência. Essa é a questão número 16. Vamos lá. Fala assim: a oração marcando a transição do antigo regime ao constitucionalismo e do colonialismo à independência, primeiro período, do primeiro parágrafo, expressa uma oposição à informação apresentada na oração imediatamente anterior. Pessoal, olha só. Aqui é aquela questão assim, que você não precisa de muito esforço para resolver. Marcando a transição, dá uma ideia de oposição, de contrariedade? Não. Então, só pela interpretação você já mata, tá? Se viram diante da necessidade de criar estrutura de governo, marcando a transição, tararana. Eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva reduzida. De novo, a gente já fez isso aqui, ó, marcando, olha lá no gerúndio. O que marca, né? Ou marca oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio. Então, assim, ele está dizendo que cria uma oposição. Para ser oposição, para ter um contraste pelo menos, ou eu teria que ter uma oração concessiva para ter esse contraste, ou uma oposição real seria uma oração coordenada adversativa. São coisas que eu não tenho aqui, tá joia? Então, a 16 a gente já marca logo como errado, tá errado mesmo, a gente nem precisa preocupar muito com ela não, tá? Questão tranquila de se resolver. E a pergunta que eu faço para você é: e aí, como é que você está se saindo? Tá gabaritando tudo? Tá acertando? Relembrando o conteúdo? Tá tranquilo? Vamos fazer o seguinte, para que esse vídeo não fique muito extenso, vamos dar uma pausa e a gente já volta no próximo bloco? Pode ser? Então, um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.